Olá, caro internauta, caro espectador e espectadora de mais um Sinopsis Entrevista. Desta vez para abordarmos o livro ACT para o tratamento de crianças, o guia essencial para a terapia de aceitação e compromisso na infância. Não teremos a oportunidade de falar com os autores, com a autora, do livro, porque é uma autora internacional, então nos vemos no direito de trazer para conversar com a gente a pessoa que fez a revisão técnica, que é o Igor Finger. Então, o Igor vai ficar aqui conosco durante uma horinha, mais ou menos, falando sobre essa obra, falando sobre ACT, e outras coisitas mais que a gente sempre faz a perguntinha surpresa para a produção, e ao longo da entrevista ela aparece. Mas antes de começarmos a entrevista, lembrar para você que está nos assistindo de se inscrever no canal da Sinopse no YouTube, habilitar ali o sininho para você receber a notificação quando a gente voltar a publicar uma nova entrevista, e ao mesmo tempo compartilhar esta publicação, esse link, com seus colegas psicólogas e psicólogos, tá bom? Meu querido Igor, o seu cumprimento a quem está nos assistindo, e depois a gente já engata aqui, vamos fazer uma entrevista super agradável sobre o livro e sobre a ACT. Vamos lá. Coisa bem boa. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui com você. Obrigado pela... É uma honra, na verdade, mais que uma alegria, é uma honra estar não somente com você, mas poder fazer parte da tradução desta obra. Eu tenho o privilégio de fazer parte, junto contigo, da propagação da terapia da aceitação e compromisso no Brasil. Sou um pequeno contribuinte para isso. Quando tudo era mato aqui no Brasil em relação à terapia da aceitação e compromisso, estamos falando lá de 2012, 2011, 2012, 2013. Em algumas das nossas conversas, você teve a coragem e a disposição de comprar as minhas ideias em relação à propagação da ACT e, eventualmente, do DBT, em alguns aspectos. E, recentemente, recebi o convite para participar da revisão técnica deste livro que nós vamos falar hoje, o que, para mim, é uma alegria enorme. Eu acredito que possa ser uma contribuição para todos nós, para muitos de nós, para todos nós psicoterapeutas, mas para muitos de nós que trabalham com criança em especial, para realmente fazer uma intervenção que nos traga segurança, que seja eficiente e que também faça com que as abordagens com crianças tragam realmente os resultados que não somente as crianças esperam, mas que os pais também desejam. E é muito disso que a ACT preconiza, quer. Então, para mim é uma alegria enorme não só ter trabalhado na revisão, mas também estar aqui, e espero também estar em futuros outros produtos, serviços e trabalhos, enfim, das sinopses, para acreditar muito nos valores e princípios que tanto essa editora tem na propagação do conhecimento pelo Brasil todo, para psicoterapeutas como eu. Obrigado, Ricardo. Cara, obrigado eu, pelas tuas palavras aí, que eu que fico honrado, Igor, de poder desfrutar dessa relação super saudosa com você, super saudável com você, tá? Porque se troca muito, se aprende muito, e eu acho que com isso a gente ajuda, da maneira que a gente consegue, a saúde mental, desse povo tão sofrido aí, que, cara, tá... Eu fico, às vezes, pensando, eu falo, olha, cara, a saída sempre parece que é a melhor aeroporto, mas a gente insiste, fica aqui, não, vamos batalhar, vamos tentar ajudar, porque é complicado. E aí a gente, enquanto editora, que nasceu com um propósito, não tem como não trazer essas abordagens, que há anos atrás eram praticamente ilustres desconhecidas no Brasil, e que hoje a gente vê a quantidade de profissionais que estão utilizando e aplicando na clínica, aplicando na terapia, com os resultados que a gente quer para os pacientes, que é tudo que se faz, tudo que você faz enquanto profissional, a gente aqui, enquanto editora, pensando que lá na frente tem uma pessoa numa sala necessitando de um auxílio, de uma ajuda, de um empurrão, e que para isso o psicólogo, profissional da área, tem que ter conhecimento. E na faculdade, como ninguém fala em ACT, eu queria saber se tem alguma faculdade que fala em ACT, cara. Você conhece alguma? Na PUC fala? Não, a PUC tá falando? Eu acho que agora está começando a falar, sabe? Mas, assim, o que é falar? É ter uma disciplina optativa
de lá de 30 horas ou 60 horas, mas é optativa, então nós estamos falando de um funil bem pequeno de pessoas que se interessam, ou falarem apenas algumas aulas, mas certamente já estão falando, isso já é um bom início, entende? Mas, infelizmente, as faculdades, de uma forma geral, isso não é só da psicologia, como outras instituições também, outros cursos também, elas por si só já são um pouco ultrapassadas. É muito difícil fazer atualizações numa faculdade, e aí que entra o grande serviço das sinopses para trazer atualizações para além da faculdade e, quem sabe, para pós-graduações de uma forma geral, né? Eu tenho uma expectativa de que, com o passar dos anos, realmente a ACT possa entrar mais como terapia, como uma abordagem, desculpa, uma disciplina, daí sim, mais obrigatória. Mas o grande problema é que, atualmente, ainda hoje, tem muitas características, tem muito caracterizado que temos ali a escola psicanalítica, temos a escola da TCC, e temos as outras escolas, vamos dividir assim a graduação em 3 partes, né? Então, temos uma grande parcela da psicanálise, uma pouca parcela da TCC e uma pequeníssima parcela de outras abordagens. E a ACT entra nessa pequena parcela da TCC, né? Então, a expectativa, mesmo assim, com o passar dos anos, é que haja uma diminuição do trabalho da psicanálise nas nossas graduações, a não ser que a psicanálise daí se forma cada vez mais, se preocupe cada vez mais com métodos científicos que se fundamente, que sustente mais, daí que se justifica ter mais tempo, mas a ideia é que diminua um pouquinho mais a psicanálise para aumentar a TCC, e aumentando a TCC talvez ali possa ter um bracinho das terapias contextuais, que é onde entra a ACT, a DBT, a FAP, que é onde entra a terapia comportamental integrativa de casais, a mindfulness de uma forma geral, ou mindfulness, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, essas vertentes que são mais dentro de uma TCC dentro da TCC, né? Porque é uma sopinha de letras, né, Ricardo? Mas, enfim, tem a terapia cognitiva comportamental, que é quase como se fosse a grande igreja Grande das guarda-chuva. TCCs, o grande guarda-chuva, e dentro da terapia cognitiva comportamental tem as terapias comportamentais contextuais, que é um outro TCC, é o mesmo TCC, se tu for ver, né? Então a sigla é igual, mas é diferente porque daí nós estamos falando desse bracinho da ACT, DBT, FAP, entre outras, que focam no contexto e não no conteúdo, né? Então a expectativa é que realmente não tem muito na faculdade, a expectativa com o passar do tempo é que felizmente tenha mais. Ou se tenha um que outro, assim, professor, por exemplo, que trabalha com infância, que dá psicoterapia infantil, que dá TCC na infância, que vai ter acesso a esse livro que a Sinopsis propagou e teve a coragem de trazer para o Brasil, e vai ter material aí para poder ensinar os seus filhos, não, os seus alunos, quer dizer, da melhor forma possível dentro da ACT, né? Então, é uma forma que eu vejo que a Sinopsis, aliás, sim, nessa fase de apresentação é muito bom falar, assim, eu quero aproveitar que estou mais uma vez ao vivo com você, ou pelo menos olhando para os teus olhos, e te dizer obrigado pela coragem de levar adiante a Sinopsis, porque é bem provável que nós não teríamos o alcance que nós temos das TCCs no Brasil se não fosse a Sinopsis. A Sinopsis ela é esse motor, inclusive na instigação das concorrências, porque o mercado livre favorece isso, né? Que movimenta as tensões entre as concorrências, que leva ao progresso. Então, boa parte do sucesso das terapias cognitivas comportamentais e da ACT em especial veio de pessoas corajosas como você, que traduzem livros que eventualmente pouquíssimos terapeutas que compreendem inglês conseguiriam, que têm a coragem de comprar os direitos disso, de traduzir e de convidar colegas, eu e outros colegas, para revisar tecnicamente, para trazer um material de qualidade para vários outros terapeutas poderem, né? Nós temos 500 mil terapeutas, psicólogos pelo menos, e psiquiatras no Brasil. 434 nos quebradinhos. Né? 434 quebradinhos, né? Já estou animado com os 500. Vamos lá. 434 quebradinhos que tem potencial de se interessar por um material desses. E o seu trabalho, a sua coragem favorece isso mesmo, né? Enfim. Cara, mais uma vez te agradecendo aí. A nossa missão é essa, entendeu? A gente nasceu como uma editora de nicho e a gente vai se manter assim. Muitas vezes o pessoal pergunta: mas você não quer publicar livro de outras coisas? Eu falo, cara, a gente mal dá conta de publicar dentro da nossa área, mas hoje a gente sabe, né, sem falsa modéstia, da importância do nosso trabalho nessa área. Muita gente nem conhece a gente. Tem pessoas que falam, não conheço a sinopse. Aí você fala o livro, mas eu tenho esse livro. Beleza, o livro está lá, não precisa saber que o livro é nosso. Desde que você esteja com a informação na tua prateleira, é o que a gente quer. Mas você fez o comentário, né, da questão da faculdade, é uma bandeira que a gente defende há muito tempo, mas um dia há de cair a resistência da psicanálise na área acadêmica, entendeu? Porque o que tranca muitas vezes
a TCC e as outras abordagens a ter mais espaço dentro da universidade é o próprio conselho. Mas isso é um trabalho de formiguinha, eu acho que Uhum. água mole em pedra dura, vai chegar uma hora que Exato. os próprios reitores de universidades, principalmente Uhum. particulares, vão se render ao mercado, né? Não adianta, Perfeito. é uma coisa. O mercado faz a coisa virar, né? Então, em cima disso, que a gente aposta que vá ter essa revolução. Talvez ainda mais uns, sei lá, 5 anos no mínimo. Daí Uhum. para cima, eu acho que aí começa a mudar um pouco. Até porque o pessoal Tomara. da psicanálise está se aposentando, entendeu? A É verdade, geração tem isso. toda nova que está vindo é mais TCC do É que mais. psicanálise, né? Uhum. É Essa é uma verdade. verdade. Mas, meu Que bom. querido, antes de fazer a primeira pergunta, só deixar um lembrete para quem está nos assistindo. Ó, tá aqui o cupom, né, o QR Code do livro. E enquanto essa entrevista estiver no YouTube, enquanto você tiver acesso a essa entrevista, tem aí o cupom Entrevista 39, que dá direito a você ter 15% de desconto para comprar o livro aqui que nós vamos falar hoje, que é o ACT, ou qualquer outro produto da Sinopsis em nosso site, tá bom? Chega de conversa fiada aqui, de bate-papo, de não sei o quê. Agora vamos para a entrevista, que quem está nos assistindo aí na fita toda ou nos cortes quer tirar a informação do Igor a respeito dessa obra, que com certeza vai ajudar muito o trabalho clínico. Igor, qual o objetivo do livro e como ele pode auxiliar a prática clínica dos profissionais da psicologia? Fantástico. Olha, o objetivo do livro, primordialmente, é poder trazer uma adaptação viável e fiel da terapia da distância sem compromisso para atender crianças, principalmente crianças, mas poderia crianças, vamos dizer, propriamente ditas, vamos dizer assim, ali com os seus 4, 5, 6, 7, 8 anos, mas também poderia ser um pouquinho maiores, 9, 10, 11. Mas primordialmente é isso, é poder adaptar a terapia da aceitação e compromisso, que na origem foi instrumentalizada para adultos, a uma linguagem e uma técnica que crianças podem aprender. Mas primordialmente o livro tem o objetivo de capacitar psicoterapeutas a aplicarem ACT com crianças. Mesmo psicoterapeutas que nunca tenham conhecido ACT, mesmo terapeutas que nunca tenham conhecido ACT. Se você está tendo o primeiro contato com ACT com este livro, já é um primeiro importante contato. Você provavelmente já se interessa por infância, talvez por atender, né? Falo você que está assistindo agora, que se você tem interesse, provavelmente você é um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta. Então, ou você já atende crianças, ou está se capacitando para atender criança. Então, a parte de interesse, de engajamento infantil, você já tem. Ah, mas não tenho de ACT. Bom, então esse livro vai trazer isso. O objetivo não vai aprofundar sobre ACT, que se você quiser aprofundar, precisará de outros materiais, mas vai trazer essa linguagem adaptativa, inclusive com muitos exemplos, com diálogo, ele é rico em detalhes de como talvez você... É quase, dá quase para enxergar, imaginar a autora atuando na prática clínica, com a forma como ela está dizendo, e a partir daí poder se embasar, né, ter uma ferramenta, ter um modelo para ser utilizado na prática clínica. Então, o principal objetivo é esse, é que você consiga saber como aplicar a ACT, desculpa, com crianças. E interessante que quando ele foi escrito, né, no seu original, já estava em volta de aspectos em relação à pandemia. E é um livro muito, muito, muito recente mesmo. A Sinopse teve a perspicácia, vamos dizer assim, de poder ver um lançamento e já trazê-lo, e vendo que existia digamos, essa necessidade, ou esse desafio não atendido aqui no Brasil, e trouxe já, ou seja, o livro ele não só tem essa linguagem de como aplicar na clínica vivencial, vamos dizer assim, ali entre 4 paredes, numa clínica offline, vamos dizer assim, como também traz possíveis adaptações para o online. Então ele é riquíssimo dessa forma. Provavelmente a pessoa que tiver contato com esse livro e lê-lo do início ao fim vai se sentir, sim, mais propícia, mais apta a dar os primeiros passos em direção a ser uma psicoterapeuta ACT para crianças. E ele cumpre com o seu objetivo. Ele é direto, ele é específico, ele tem uma linguagem acessível, ele faz a gente conseguir compreender como realmente seria o trato com a criança ou até com os pais em determinado momento, quando a criança possa não
aderir ao protocolo, não aderir, não necessariamente protocolo, porque ACT não é protocolo, mas enfim, não aderir ao tratamento de uma forma geral. Então, ele indica como fazer com os pais, então, enquanto a criança não adere, não é? Então, ele é um livro muito bom, completo, direto e eficiente para psicoterapeutas que querem realmente trabalhar com crianças de uma forma mais ágil, segura e efetiva. E esse é o principal objetivo do livro. Muito bom, muito bom. Estamos aqui com o Igor Finger, que foi o revisor técnico do livro ACT para o Tratamento de Crianças. Igor, a minha próxima pergunta, meio que até você já deu uma respondida nela, mas eu vou ainda assim repeti-la, tá? Uhum. Mas não sem antes fazer um comentário do nosso começo aqui, do nosso bate-papo, quando a gente estava falando das universidades, do curso, né, e das abordagens. Para você, tá, que quer conhecer um pouco mais sobre cada abordagem, nós trouxemos dos Estados Unidos também uma coleção chamada Características Distintivas, tá? Que é uma coleção que tem 11 exemplares, se não me falha, 11 livros, se não me falha a memória. Eu sei que 10 a gente já traduziu, tem um ainda, acho que é isso aí, são 11, tá? Que são livros pequenos, muito objetivos, com, vamos dizer assim, um beabá muito completo de cada uma das abordagens do que chamamos de terceira. Olha aqui, ó, pronto. Tem o dele aqui, ó. Eu ia falar do aceitação que tinha tá aí, o capinha roxa. Tá? Aqui na minha mesa de trabalho, viu? O que você fala de uma coleção como essa? É ou não um beabá muito completo para abrir a cabeça de quem quer ter uma ideia de uma abordagem? Muito bom. Na verdade, eu confesso assim que não é à toa que Reels tem no máximo 1 minuto para poder engajar, né? As pessoas têm muita informação, são muito acessíveis e por isso as informações precisam ser condensadas com qualidade para tomar o mínimo tempo possível das pessoas, mas com qualidade. Então, livros como esse, eles são finos, eles são diretos e eles são precisos nos conceitos, aqui no caso da ACT, e de outras abordagens que tem na coleção de uma forma geral. Então, eu acho que eles são realmente indispensáveis para profissionais que queiram ser ágeis de uma forma geral na sua aplicabilidade. Porque, principalmente nesse apanhado geral, ele toma menos tempo e dá mais ferramentas para as pessoas como nós. Então, é fantástico. Se você quer ter um apanhado geral das principais abordagens, dessas características distintas, vale a pena adquirir os 10. Se eventualmente já tem 10, eu já adquiri alguns aqui, eu tenho outro aqui também. Tá aí o link do combo, ó. Tá aí o link do combo. Comportamental, tá aqui, o de dialética. Puxa vida, eu acho que tá em outro lugar, que eu tinha usado para uma palestra, mas eu tô sempre em volta, sempre que eu acredito que eles são realmente bons materiais para todos nós. Não, tá aí, inclusive, aí embaixo tá o combo para você que quer conhecer, porque é um tipo de informação que você não vai achar tão condensada e tão bem explicada, porque são os autores, muitas vezes até dos próprios, né, das próprias abordagens, falando de uma forma muito sucinta, né? O beabá da coisa. É a partir dali, isso tem o Bruno Cardoso, que atua na terapia de esquema. Esses dias eu encontrei com ele num congresso, ele falou assim, Ricardo, antes eu falava, leia ou reinvente sua vida. Era o primeiro livro que eu mandava ler. Depois que lançou a coleção, eu primeiro mando ler o Terapia do Esquema da coleção e depois o Reinvente Sua Vida para quem quer saber esquema, entendeu? Fantástico. Então, é uma coleção riquíssima de informações, né, que a gente consegue trazer. Eu acho que é o que a gente pode fazer, entende, Igor? Não adianta. Tem que investir, tem que dar, pelo menos, o acesso para as pessoas poderem escolher a abordagem que vão utilizar no dia a dia, né? Sim. Perfeito. Feito. Então, tá aí o link. Então, o Igor meio que já respondeu, mas ainda assim eu vou engatar a pergunta, de repente a gente pode explanar um pouquinho mais. Se é necessário ter os conhecimentos prévios de ACT para acessar o livro. Eu acho que você já meio que falou, mas você pode aproveitar um pouquinho, explanar um pouquinho mais sobre, inclusive, um pouco sobre a ACT mesmo, né? Perfeito. Não, vamos fazer o seguinte. Dá para dizer que você é um terapeuta ACT só com esse livro? Não. Primeiro porque não dá para ser terapeuta ACT com nenhum livro. O livro ele vai trazer as orientações adequadas, necessárias, e são muito importantes, por vezes até mais importantes que cursos que eventualmente a gente faça.
mas é a prática, o dia a dia, com ferramentas que o próprio livro traz, que vai nos fazer terapeutas competentes, habilidosos. Então, é só pegar um exemplo. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Temos um livro de... Quantas páginas tem esse aqui? Vamos ver. 176 com índice. Vamos tirar o índice, as referências. Vamos tentar pegar só o grosso da obra mesmo. 162 páginas falando de terapia da excitação e compromisso, dos processos e tudo. E o livro da Tamar, né, esse, né, o que nós estamos falando agora, que é o de ACT para crianças, ele tem ali talvez 1 ou 2 páginas, talvez um pouco mais, estou exagerando, vai, umas 4, 5 páginas que fala sobre ACT como os processos de flexibilidade psicológica. Então, por óbvio, você vai se sentir muito mais seguro em ACT com este material, como este livro aqui, ou outros que a própria Sinopse já também traduziu, ou tem autores brasileiros que já escreveram, do que somente com o livro da Tamar, né? Só que acontece, ao mesmo tempo que é uma verdade que você não vai se aprofundar com os conceitos da ACT com esse livro aqui, ele é todos os processos da ACT, só que na linguagem infantil, entende? Então, por exemplo, isso é um dos achados mais importantes. Eu peço desculpas se eventualmente for uma pergunta de mais adiante, Ricardo, e se for, já me sinaliza que eu não me prolongo demais aqui, mas um importante diferencial do livro da ACT é a adaptação, o livro, desculpa, da Tamar, né, da ACT para crianças, esse aqui, né, agora a imagem agora tá mostrando bem, é que a Tamar Black, né, a autora, ela pegou sua experiência com TCC, com ACT, com atendimento com crianças, perdão, pegou workshops que ela fez de psicoterapeutas renomados que tinham metáforas ou termos de adultos para adultos, e ela conseguiu traduzir a expressão para crianças. Então, eventualmente você vai ver exatamente os mesmos processos da ACT, os mesmos processos da ACT, só que numa linguagem infantil. Então eu vou até dizer melhor minha resposta, assim. Você é um terapeuta ACT para crianças, tipo, você só atende crianças? Então esse livro vai te aproximar muito do que precisa ser sabido sobre ACT. Sim. Agora, se você também atende crianças, mas você atende adolescentes e adultos, então ele não vai ser suficiente, porque ele vai trazer termos para crianças. E se você atende adultos também, você não vai dizer alguns exemplos ou metáforas que está nesse livro aqui da Tabata. Você vai usar outros modelos e exemplos que daí estão em livros mais para adultos, como esse aqui, entende? Então vai depender muito da sua atuação que está vendo aqui. Se você é só criança, eu vou estar reformulando a minha pergunta enquanto estou respondendo. Se você atende só crianças, provavelmente o material da Tamar vai te trazer esse aprofundamento de ACT que você precisa, porque ela pegou os processos da ACT, que são os mesmos processos, mas trouxe para uma linguagem mais infantil. Já os outros, eles são mais adultos. Eu não sei se faz sentido, por exemplo, Ricardo, me sinaliza, se sim, trazer um exemplo de um processo que de adulto é um termo e para criança é outro termo, enfim, né? Se isso faz sentido ou não. Com certeza, é sempre uma informação que o nosso público, né, inclusive o que não está tão familiarizado com o tema, vai poder começar a ter um pouco mais de entendimento. Perfeito. Então, por exemplo, uma das grandes sacadas deste livro de ACT para crianças foi a apresentação do chamado ACT Kid Flex. Se manteve o termo em inglês, porque seria estranho falar criança flex, infante flex, né? E a gente no Brasil já, enfim, convivemos com termos em inglês, né? Mouse, né? O próprio conceito de AIDS, enfim, iPhone, que é uma marca, mas enfim, nós estamos acostumados com o inglês no nosso dia a dia, então poderia ser ACT Kid Flex. E a sacada é que ela pegou os mesmos 6 processos da ACT e traduziu isso para infância. Então, um dos processos, por exemplo, que seria já é difícil para adulto entender, imagina criança, é o processo de aceitação. Olha que interessante. A aceitação é um processo que tem como uma ideia principal nós assumirmos uma postura como seres vivos de permitir que as nossas experiências internas, pensamentos, emoções, sensações, elas simplesmente aconteçam. Provavelmente não há nada de errado com pensamentos, com emoções, com sensações. Quando eles surgem, não há absolutamente nada de errado. Entende? Agora,
se, se, a, se, a, se, a, se a gente começar a negar esse processo, se a gente começar a negar os pensamentos, as emoções, a sensação de que nós vamos criar uma guerra, um conflito contra isso, entende? Então, como é que a gente pode resolver isso? Permitindo que eles aconteçam. Isso é aceitação. Só que o termo aceitação por si só, para adultos, muitas vezes conota a ideia também de resignação, de a minha vida é assim mesmo, não tenho que mudar, eu preciso aceitar que a minha vida é assim. E não é isso. Então o que a Tamar fez? Ela pegou o termo aceitação e traduziu para let it be. Let it be. Só que, claro, para traduzir para o português, eu entendi que o melhor termo, e não foi somente eu conversei com vários colegas que trabalham com arte no Brasil para poder validar isso, né? Olha a importância de uma obra como essa, que você vai cunhar um termo que vai ser propagado por aí depois em outras aulas, palestras, assim por diante, né? E nós vimos que a melhor tradução para let it be não seria deixe ser ou nem deixe estar, e sim deixe acontecer. Então, aí o conceito de processo é o mesmo, a aceitação para adultos, mas para criança, a Tamar utiliza a ideia de que você precisa apresentar para a criança como deixar acontecer ou deixe acontecer. Um exemplo, você nota um pensamento ou uma sensação de vergonha quando está chegando na escola. A ideia é que se você tentar lutar com essa vergonha não sentindo, ela vai ficar maior. E talvez você nem vai entrar na escola. E vai perder todas as experiências que você poderia ter na escola, inclusive as experiências boas, agradáveis. Agora imagina o que aconteceria se você simplesmente deixasse acontecer. Deixa acontecer a vergonha. Está tudo bem ela estar ali. Ela faz parte. Seus pais também sentem vergonha. Eu também sinto vergonha. Você está sentindo vergonha agora. Está tudo bem. Deixa acontecer. A ideia de deixa acontecer chegou a simplificar demais que eu hoje uso para adultos o termo deixa acontecer quando eu quero dizer aceitação, entende? Então, de uma forma geral, todo livro de ACT para crianças, para treinamento de crianças, envolve os processos da ACT, os mesmos processos de adulto, porém, com uma linguagem mais acessível, que eu até recomendo que possa ser vista e considerada para explicar para adultos, de tão acessível que ela tornou simples o processo, entende? Mas o processo é exatamente igual. Enfim, era isso. Espero que não tenha me prolongado demais, mas eu entendi que poderia ser útil fazer essa comparação assim com os processos, Ricardo. Eu acho extremamente importante, né, Igor, porque a gente está aqui falando para estudante, para profissional recém-formado, para profissional já há algum tempo na área, mas que desconhece, né, a ACT enquanto abordagem. Então, eu acho que toda informação que a gente puder, que você puder fornecer, enriquece a nossa entrevista. Na pergunta anterior, você meio que já respondeu a que eu iria te fazer agora, então eu vou pular, que era como surge a adaptação, você já contou como é que Uhum. a autora fez isso, tá? Tô estragando a entrevista, né? Hã? Sacanagem. Tô estragando a Nada, entrevista já, né, eu Ricardo? adoro derrubar a produção. Esse negócio, eu meto uma pergunta que não tem, aí você já respondeu antes também, aí é aquele negócio de ficar seguindo o roteiro. Você sabe que aqui na Sinopse a gente faz, né? A gente deixa acontecer, entendeu? Olha aí, viu? A gente deixa acontecer. O Olha aí. negócio fica muito. Né, não dá, não é com a gente. Mas tem gente que vai ficar dizendo: tá lá o revisor, lá o Igor, que conhece, que usa abordagem, tá lá o Ricardo que quer vender livro tal. Tá na dúvida? É muito simples. Ó, entra no site da Sinopse, entra aqui, ó, no Compre o Livro, não precisa comprar não, entra só nesse QR Code aqui, você vai parar na página do livro e vai ter lá um botão, baixe o PDF do primeiro capítulo. E aí você vai receber toda a parte introdutória do livro, sumário, apresentação, currículo da autora, papapá, e incluindo o primeiro capítulo da obra. Então, assim você, melhor do que ninguém, vai ter condição de identificar se a obra serve para você ou não. Né? Porque o Igor vai falar bem, eu também, óbvio, porque o livro é bom mesmo, né? Mas você dá dúvida, teste de São Tomé, ó, clica aqui e vai baixar o primeiro capítulo. Mas, Igor, qual a importância de um livro da ACT para o tratamento de crianças agora? Porque tem várias abordagens, tem várias coisas. Onde é que você acha que esse livro pode fazer um diferencial para quem trabalha com os pequenos? Muito boa pergunta. De uma forma geral, a ACT é ainda uma abordagem, olha que estranho, ela é uma abordagem nova em relação, talvez, às TCCs tradicionais. Ao mesmo tempo, tem muitas pesquisas.
Então, a gente está mais ou menos como se estivéssemos fazendo uma analogia aqui, né, que me vem em mente, na época da pandemia, alguns anos atrás, em que as pesquisas estavam acontecendo e os resultados estavam sendo já aplicados em relação, por exemplo, até à própria vacina. Nós vivenciamos isso em 2020, 2021, 2022. E então os livros de a ACT está um pouco assim também, entende? As pesquisas estão acontecendo, e a partir do processo que elas estão sendo publicadas e estão tendo uma robustez das intervenções, elas vão se tornando cada vez mais necessárias, urgentes. Mas eu preciso confessar para vocês que o tratamento de ACT para crianças, ela está um pouco atrás no desenvolvimento de pesquisa em relação aos de adulto, e eu sei que esse mesmo caminho aconteceu com o TCC tradicional, né, primeiro o TCC de adultos se desenvolveu para depois veio a TCC infantil, né, para crianças de uma forma geral. Então está sendo o mesmo caminho. E a verdade é que o livro, o tratamento de ACT pode ser muito, muito, muito positivo, principalmente para você, psicoterapeuta, que já compreendeu que a visão de mundo contextual, a visão de pesquisa, a visão de saúde, a visão de qualidade de vida, faz sentido. O que acontece é um ponto de vista, talvez eu vou dar 2 passos para trás, um ponto de vista mais, filosófico, uma filosofia da ciência, que o que a ACT tenta trazer, de uma forma geral, e as terapias contextuais de uma forma mais ampla, mas a ACT em especial, ela tenta trazer uma mudança de paradigma de como nós vamos tratar a saúde e a doença mental, inclusive de crianças. Tanto é que, até então, o foco primordial de profissionais de saúde mental, como eu e como você que está assistindo, era tratar a doença mental, tratar o transtorno, fazer com que a pessoa não sofresse mais e com isso não tivesse mais os critérios diagnósticos para isso. E a ACT veio com uma perspectiva diferente, ao invés de termos uma visão mais mecanicista. Como assim mecanicista? Bom, se eu tenho pensamento errado, eu preciso trocar esse pensamento. Se eu tenho uma emoção errada, eu preciso trocar essa emoção ou saber como lidar com ela. Se eu tenho trauma, se eu tenho comportamentos errados, eu preciso trocar esses comportamentos errados. Ou seja, mecanicista no sentido de trocar engrenagens. Ao invés de ver o mundo dessa forma, a ACT ela quer mostrar que o mundo pode ser visto de uma forma mais contextual, ou seja, que tudo aquilo que a pessoa faz, incluindo a criança, faz porque funciona de alguma forma em algum contexto. Então não existe nada disfuncional, não existe pensamento disfuncional, não existe emoção disfuncional, não existe patologia disfuncional. Ela disfuncionaliza ao fim e ao cabo, mas nosso maior compromisso é ajudar a pessoa não necessariamente a não sofrer, mas se comprometer em construir uma vida que se justifique e viver na teoria, e isso que as pesquisas estão vindo a comprovar também, é que quanto mais eu me dedico atenção a construir uma vida que justifique viver, menos impacto aquela patologia tem na minha vida, até chegar a um ponto que aquela patologia pode não ter impacto nenhum e quem sabe nem existir mais como patologia. Então uma visão de trabalho diferente. Então entra o ponto, qual a importância do trabalho de ACT com crianças? Se você, psicoterapeuta, já nota essa visão mais contextualista e não tão mecanicista, é indispensável, porque é a primeira abordagem técnica, te traz ferramentas, esse livro te traz ferramentas, esse livro te traz como fazer, te explica metáforas, te explica momentos de fazer isso, te explica quando não fazer. E ele te dá ferramentas para que você consiga, então, aplicar essa visão que você tem já sobre a saúde e a doença em crianças. Enquanto a pesquisa de TCC de ACT com crianças está sendo construída, desenvolvida. Já temos, a própria Tamar traz alguns estudos que mostram com ansiedade e depressão infantil resultados significativos de ACT. Ainda, e estou sendo bem franco com você, como qualquer coisa na ciência, precisa se desenvolver mais. Mas lembrando que esse livro não traz nada de inovador no sentido de uma mudança da teoria da ACT, de uma mudança dos princípios da ACT. Na verdade, esse livro é uma tradução de uma intervenção já consolidada em pessoas adultas e adolescentes para a infância. E o que nós precisamos agora é confirmar com pesquisa essa tradução. Mas a expectativa é de que, uma vez que funcionando com adolescentes e adultos, tendemos a pensar que possa funcionar com crianças, e o que nós estamos vendo é que está funcionando. Mas, claro, reforçando, precisamos de mais pesquisas. Então, a importância primordial é, se você se você já trabalha com protocolos para a infância estabelecidos, e que você vai em Cochrane da vida, Library, ou outras bases de dados e vê, tipo, não, existe essa abordagem aqui que tem muito mais instrumento, muito mais ferramentas, muito mais pesquisa, e eu sei fazê-la, então segue com ela.
Agora, se você está aberto a ver essa forma de desenvolver a saúde mental através do contextualismo e não do mecanicismo, ACT para tratamento de crianças, esse livro é essencial para você entender como aplicar com crianças uma abordagem como a ACT. Sempre muito bom falar com quem conhece o assunto e sabe explicar, porque muitas vezes a pessoa conhece e não consegue, né, passar por adiante a informação. Não é o caso do Igor. O Igor fala com uma Obrigado. clareza, sim, fantástica, né? Com certeza você está gostando do nosso material aqui, então não se inscreve, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho, etc. e tal. E se tiver alguma dúvida sobre ACT ou algum material da Sinopse, né, a gente está aqui sempre para lembrar que nós temos atendimento personalizado, né, de segunda a sexta, das 8 às 23h59, também chamado de meia-noite, aos sábados, das 8 às 18h, 5136006699 é o nosso WhatsApp, ou você entre em contato pelo Instagram, ou se quiser, quando você está no nosso site, abre aquela janelinha lá que é o Givo Chat, sempre tem alguém ali para te ajudar a tirar alguma dúvida e poder te indicar uma boa obra, mesmo que não seja da nossa editora, né? Eu nunca falo aqui, viu, Igor? Mas o site da Sinopse hoje tem 2.500 livros, baralhos, jogos, cards à disposição. A gente é um e-commerce hoje bastante grande em termos de opção de produtos. E as suas colegas costumam brincar quando eu faço uma live promocional que nós somos a Psicolândia, né? Acho que não tem como não entrar, não se divertir ali, achar algum. Adorei. Meu querido, como adaptar as técnicas apresentadas no livro para um atendimento online? Aqui, falando de criança, pode falar de adulto também, né? Como é que a gente pode usar a ACT no online, que, graças a Deus, enfim, virou uma realidade? Sim, muito boa pergunta. Principalmente porque existe uma ideia de que tratar crianças online é impossível, ou inapropriado, ou inadequado, ou o que for. E na verdade não é. O primeiro ponto importante é que você, como clínica ou clínico, faça uma avaliação para ver se a ou criança tem condições, tem habilidades, tem possibilidades de fazer consultas online. Em podendo, todos os 6 processos que são apresentados no livro de ACT podem ser feitos online. O que eventualmente vai precisar é de você instruir os pais para preparar alguns materiais antes. Existem algumas metáforas que requerem algum tipo de material, como pedrinhas, como isopor, sabe, como um potinho de água, como tem uma parte que a Tamara explica sobre fazer uma garrafa com glitter, na tentativa de mostrar como, quando a gente tenta separar o glitter da água, a gente parece como se estivesse sacudindo, é mais ou menos como a gente tenta fazer com a nossa mente. Não quero pensar nisso, não quero pensar naquilo, que tá horrível. Então, a ideia principal é que a gente vai conseguir separar o glitter da água quando a gente simplesmente deixar parado. E aos poucos vai se acalmando, vai descendo. Então, eventualmente vai precisar instruir os pais, pegar uma garrafinha, pegar glitter, pegar água antes, mas para montar na consulta. Então, em suma, praticamente todo o material visto nesse livro ele pode ser adaptado para online. Então, o que define se pode ser online ou não é a sua perícia clínica. Porque nós sabemos que eventualmente tem algumas patologias, alguns transtornos de crianças que é muito importante ser presencial. E muitas relações que são importantes ser presenciais. E se você considera que o atendimento ou a demanda ou o problema dessa criança precisa ser presencial, ok, faça presencial. Mas não conclua que não possa ser feita online, simplesmente porque é uma criança. Não. A Tamar traz em tudo que é capítulo exemplos de como foi feita a adaptação online, porque ela justamente escreveu esse livro em um momento que estava tudo online. Tudo online. Então, o interessante é que você não precisa nem se dedicar muito de como é que eu posso adaptar isso para o online, porque a própria autora já apresenta para você ideias de como fazer se for online ou se for presencial. É fantástico nesse ponto. Ela apresenta essa perspectiva que livros anteriores não tinha, de como você pode usar dentro das duas vertentes. Mas, em resumo, se vamos pensar assim, como é que você pode adaptar? Vamos levar em consideração que você, como clínica ou clínico, concluiu que o atendimento de determinada criança pode ser feito online. Você viu, é possível ser feito online? É. Então, ótimo, vamos fazer online. O que você precisa é estar sempre pelo menos uma consulta à frente
Apenas isso. Se você vai trabalhar com um processo de deixar acontecer, que eu acabei de falar para você, eventualmente você vai querer usar alguma metáfora, como essa da garrafa de glitter. Então você precisa instruir os pais da criança de que na consulta seguinte tenha preparado uma garrafa com água, com glitter, com 2 tipos de glitters, e deixa preparado que na consulta nós vamos trabalhar com isso. É um exemplo. E eventualmente você vai precisar instruir os pais da criança de ter folhas e lápis para desenhar, ou de imprimir determinados materiais que você for enviar para que eles possam ter impressos para que você venha trabalhar. Ou seja, o que você vai ter de diferente não tem a ver com a consulta em si, mas tem a ver com você estar um pouco à frente, né, pelo menos uma consulta à frente, daquilo que você vai trabalhar para ter tempo para os pais ou prepararem o ambiente ou prepararem os materiais de uma forma geral. Daí tem um ponto importante que são as críticas em relação ao online, que com adulto é mais fácil cuidar do sigilo, né, de um ambiente seguro que a pessoa possa se sentir segura para poder falar, é mais possível conseguir isso com adultos e com criança não necessariamente. Então nesse ponto é que vem essa perícia sua de saber, primeiro ponto, qual é o motivo da busca por consultas, entende? Talvez seja porque a criança está muito fechada, introvertida e não está comunicando muito. Bom, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no ambiente de casa e que a criança não vai falar isso no ambiente de casa, então talvez seja melhor presencial. Ou seja, em resumo, o que eu quero deixar claro nessa nossa resposta é: todo o material do livro da Tamar, todo o trabalho com arte para crianças pode ser adaptado para online tranquilamente. Os formulários, inclusive, que são disponíveis ao você adquirir o livro, que você tem acesso, que a Sinopse disponibiliza, você também pode fazer isso de uma forma online tranquilamente. Você precisa só estar uma sessão à frente, já é o suficiente. Ao mesmo tempo, é muito importante você não simplesmente cegar-se por todo o resto e considerar que tá, então vou fazer online porque pode e deu. Não, leve em consideração que você é a perita ou o perito. Você é o clínico que tem que ter a acurácia, a precisão de verificar se aquilo que a criança precisa, pode ser trabalhado online ou se deve ser trabalhado offline. Um exemplo como eu trouxe para você aqui, que eu quero trazer aqui para vocês é que uma criança que eventualmente está muito tímida, não é? E que possa, na timidez, não conseguir falar, e pode ser porque não se sente seguro no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, quer dizer, e ao não se sentir seguro no ambiente de casa, melhor seria um lugar que seja o seu consultório para poder atendê-la. Então não abdique de poder avaliar se aquela criança especial, eventualmente uma conversa anterior com os pais pode ser útil para isso, mas se aquela criança especial pode ser atendida de forma online ou offline. Excelente. Mas, Igor, e quando os pais são os clientes? O que você destacaria? Olha que interessante. Existem casos que a criança se nega a fazer terapia. Pode acontecer, mas ela precisa. Você não pode obrigá-la a ir no seu consultório. Então, nessa hora que entra isso que o Ricardo perguntou, que é, tá, e quando os pais se tornam os clientes? Quem trabalha com TCC está acostumado a ter a ideia de treino de pais. É o mesmo. Só que daí o treino de pais, não digo que seja o mesmo treino, né, mas a mesma ideia de treino dos pais. A ideia de treino de pais envolve ensinar os processos. Deixe acontecer, deixe ir, fique aqui, entre outros processos que a própria Tamar apresenta da ACT, entende? Então, o principal trabalho, no caso, é capacitar os pais para que eles vivenciem esses processos e que mostrem para as crianças que estão vivenciando esses processos. Por exemplo, muito legal que numa das explicações sobre o deixe ir. O que é o deixe ir? Deixe ir vem da tradução de let it go, do processo let it go, que daí então foi traduzido para deixe ir, que nada mais é do que a desfusão cognitiva. Ó, para adultos, o nome do processo é desfusão cognitiva. Para crianças foi traduzido para deixe ir. Que a ideia é isso, não te prenda aos pensamentos, deixe ir. Então é muito interessante que nesse contexto, você precisa fazer a consulta com os pais e ensiná-los, e capacitá-los, e orientá-los a falar sobre seus próprios pensamentos enquanto estão fazendo o almoço, a janta e assim por diante, ok? Então, por exemplo, nossa,
eu não sei se eu vou conseguir acertar essa comida, porque eu estou fazendo essa receita. Eu estou notando um pensamento de que talvez eu possa falhar ao fazer essa comida. Nossa, o pai ou a mãe poder falar isso em voz alta mostra para as crianças a ideia de distanciamento dos pensamentos. E quem precisa fazer isso é o psicoterapeuta ensinando os pais nesse processo de DSHIR e estimulando que a criança faça isso no decorrer do dia a dia também, né, no decorrer da semana de uma forma geral. Então, esse é um bom trabalho de se fazer com os pais, né, podendo daí nas consultas, ao invés de focar na criança, você vai focar nos pais, capacitando eles no processo e depois, depois de capacitar no processo, treinar durante a semana, aplicar com a criança durante a semana e na sessão seguinte ver como é que foi essa aplicação no processo e qual foi o resultado na criança. Mais ou menos assim que nós fazemos com os pais. As consultas são com eles, mas os processos seguem os mesmos. E um fato interessante sobre isso, se me permite complementar, não tem a ver só com os pais, tem a ver com as crianças também. Lembra-se, ACT, a terapia de aceitação e compromisso, é uma terapia processual e não protocolar. Não existe consulta 1, 2, 3, 4, 5, 6, não faça isso nessa, faça aquilo naquela, faça aquilo na outra, não. Existem processos. E a ideia é que você tenha um objetivo: desenvolver flexibilidade psicológica nas crianças. Esse é o seu objetivo. E existem 6 formas de trabalhar esses objetivos, que são os 6 processos da ACT. Então, se você ficar 2, 3 consultas em um processo, ou trabalhar um processo em cada consulta, ou trabalhar 2 processos em uma consulta, está ótimo. O mais importante é que você note que está desenvolvendo flexibilidade psicológica com as crianças. E o mesmo acontece com os pais também. Se você vai trabalhar com 2 ou 3 processos em uma consulta, perfeito. Se você vai trabalhar um processo, várias consultas, perfeito também. O mais importante é que você note que os pais estão desenvolvendo os processos de flexibilidade para alcançar e afetar as crianças e estimulá-las a desenvolverem também. Mais ou menos assim que se trabalha quando os pais são os clientes, ok? Ok. Antes da pergunta que eu costumo fazer para derrubar a minha produção aqui, que ela não está no script, vai derrubar a produção e o entrevistado, Adorei. eu vou aproveitar o gancho que o Igor é professor da Unicinos, né? E perguntar para ele o seguinte: você sabia, Igor, que estudante de graduação de psicologia tem 50% de desconto para comprar livro da Sinopse? Por exemplo, este livro aqui, um estudante teu lá da Unicinos paga metade do preço. Sabia disso, não? Não sabia. Não, 50% do estudante? Mas que preciso maravilha! chamar o pessoal de marketing aqui, dar um puxão de orelha em todo mundo. Não Cara, é verdade. pode. 50% de desconto, já vou pedir para o pessoal te encaminhar, vou abusar aqui da Olha aí, entrevista claro. e mandar um card para você divulgar para o pessoal. 50% de desconto para os graduandos de psicologia. Se cadastra no site, prova de ciência, né? Carteirinha, alguma coisa assim. Fantástico. O site já abre com os produtos da Sinopse pela metade do preço. É simples assim. A nossa ideia com isso, viu, Igor, é possibilitar que o graduando tenha acesso ao material. A gente sabe, né, que o graduando está lá pagando a faculdade, né? Muitas vezes tem que trabalhar, se virar, ou a família está ajudando, né? Então a ideia é possibilitar que os graduandos possam comprar o livro. Ganha metade, como é que é? Ganha meia no cinema, ganha meia para comprar o livro Fantástico, da nossa. Sinopse. Fantástico. Bela Vou iniciativa. contigo Nossa, aí para divulgar? com certeza, conte comigo. Vai. Com certeza. Acabando o programa aqui, tu já vai receber os cards online aí. Mas Adorei. agora a pergunta sim que vai derrubar a produção, que é a seguinte: eu costumo brincar que o psicólogo tem uma caixa de ferramentas para trabalhar. E a ACT é uma delas, né? Você falou de DBT, de Mindfulness, cada uma daquelas abordagens, eu quero crer que a gente possa, numa analogia, né, dizer que é uma ferramentinha. Uma dica para quem está nos assistindo aqui, você que é um profissional já de muitos anos no mercado e passou por TCC, DBT, ACT, você estuda, você é um pesquisador, aonde a ACT você acha que ela tem uma intervenção mais assertiva? Assim? Onde é que você acha assim, não, boy, caso assim, botou ACT, é 1, 2, resolve. Tem alguma coisa que você possa dizer? Ou até já vou emendar numa outra pergunta para derrubar mesmo agora a produção. E aonde não deve usar a ACT? Onde é que a ACT, olha, os estudos dizem que esse problema, melhor não?
Isso é uma pergunta de concurso público para entrar no, sei lá, no instituto lá como é que é os diplomatas, entende? Para ser A pergunta do diplomata. milhão. Porque acontece, na ciência tudo é muito mutante, vamos dizer assim, é muito modificável, muito volátil. Então, talvez agora estou falando alguma coisa para você e neste exato momento estão publicando uma revisão sistemática ou uma meta-análise, uma Cochrane Library, que é uma base de dados muito boa para que nós possamos pesquisar justamente revisão sistemática, que vai dizer. Eventualmente, quando você estiver assistindo essa live que você está vendo agora, essa entrevista, pode ser que essa informação já esteja desatualizada, ou talvez esteja válida. E a verdade é que essa pergunta é uma pergunta incompleta, na verdade, porque a melhor pergunta, ela é uma pergunta que precisa ser feita da seguinte forma: qual é a melhor abordagem, ou a terapia da distância compromissa é a melhor abordagem para quem? Para homens com depressão, ou para mulheres com depressão, ou tanto faz? Para pessoas com ansiedade, para pessoas com burnout, entende? Então, muitas vezes nós temos que fazer a pergunta em que a abordagem tal é efetiva em qual contexto? E nesse ponto é que nós vamos ter daí a pergunta macro, digamos assim, em que toda a resposta vai nos trazer que, bom, aqui a ACT pode ser boa, aqui a outras abordagens podem ser boas. E tem um outro ponto também que tem um calcanhar de Aquiles aqui, que é os interesses, né? Então é óbvio que se uma pessoa é propagadora de uma abordagem, ela tem muito interesse de que essa abordagem seja mostrada como efetiva, eficaz. Então, querendo ou não, isso afeta já no desenvolvimento da pesquisa também. Por isso que um dos melhores estudos, né, os melhores na evolução de uma teoria é quando quem faz a pesquisa não mais é do programa de pesquisa do fundador da terapia, por exemplo, né? Por exemplo, eu criei a terapia Buê e quem vai fazer uma pesquisa é você, Ricardo, que não é da terapia Buê. Eventualmente, se você achar um resultado positivo, aumenta a possibilidade da terapia, que a minha Buê, funcionar, porque não tem a ver com a minha pesquisa, tem a ver com a sua, que é de um outro grupo, que não tem nada a ver com a minha terapia. Dizendo isso, o que eu quero dizer é que existem algumas evidências que mostram que a ACT é uma boa escolha e pode ser a primeira escolha, por exemplo, para dores crônicas e fibromialgia, para transtornos clínicos como câncer, por exemplo, que haja uma certa limitação em que você sabe que vai ser difícil, porém é necessário fazer mudanças na sua vida. Pegando para transtornos mentais, de uma forma geral, se vê a ACT como muito boa, uma boa escolha para transtornos da ansiedade e transtornos do humor também. Mas ela não parece, por exemplo, ser uma boa escolha ainda para anorexia. Mas ela não é, assim como muitas abordagens, inclusive a TCC, não tem tantas evidências consolidadas para anorexia, mas certamente a ACT ainda não parece ser. Também não é uma abordagem específica para transtorno borderline da personalidade. Ao mesmo tempo, os processos da ACT estão dentro, ou pelo menos podem ser notados em sua grande maioria, se não em todos, ouso dizer que todos os processos da ACT podem ser observados na terapia comportamental dialética, que é a abordagem de escolha para borderline. Então observe como os limites eles são meio flexíveis demais. Se eu falar somente a ACT para borderline dá, não dá. Por quê? Porque precisa de mais. E esse mais é o que a DBT utiliza. Só que a DBT é esse mais que contém os mesmos processos que a ACT, com outros nomes, mas contém os processos de ACT. Mas se você usar só ACT com borderline, não vai funcionar. Eu desconheço mesmo estudos de transtornos psicóticos como esquizofrenia ou outros transtornos para saber quanto que a ACT realmente pode ser favorável. Mas você conhece, por exemplo, comportamento alimentar, como compulsão alimentar ou bulimia, mas mais compulsão alimentar, está se mostrando promissor, pode ser uma boa escolha trabalhar com ACT para lidar com o chamado comer emocional. Então, o que eu quero trazer aqui é uma resposta talvez não tão conclusiva, mas se você tem dúvidas sobre se a ACT é ou não efetiva para determinado transtorno, primeiro ponto eu proponho que você procure numa Cochrane Library
uma base de dados como PubMed, por exemplo, Cochrane, Library ou PubMed já está ótimo. E procura ACT para o transtorno que você vai atender ou evidências de efetividade do transtorno, de tratamentos para o transtorno que você quer atender e veja se a ACT está ali. Se a ACT está ali, pode utilizar. Se não está ali, então não utilize. Talvez numa pesquisa ou foi testado já e a ACT não se mostrou ainda possível de ser utilizada. Espero ter respondido, Ricardo. Mais que respondeu, né? Tá louco, deu uma aula aí. Mas essa era a ideia, entende? Que bom, que bom. Porque o que a gente sente, viu, Igor, do lado de cada força, né? Que é quem produz o material. É que cada vez mais quem está do lado daí da força, né? Quem está aí do lado, né? Que vai aplicar, né? Os conhecimentos, quer a coisa mastigada, quer a coisa prática. Quando a gente montou as sinopses lá atrás, os livros tinham uma característica. Eles eram muito textão, entendeu? Aquela, tipo trabalho universitário. Cada parágrafo tinha 5 referências bibliográficas, não sei o quê, blá, blá, blá. E ao longo do tempo a gente meio que foi cutucando os autores, e você foi um dos que a gente cutucou lá atrás para falar lá do livro de... Foi agora não me lembro, foi de idoso? Não, não escrevi. Foi o de alimentares, provavelmente. Nutrição alimentar, que é a capinha da maçã, perdão. Isso. Tanto livro que às vezes dá branco. Né? Que a coisa é mostrar o trabalho clínico, é a coisa prática, tal, blá, blá, blá. Então, essa pergunta que eu fiz aqui de sopetão para você, entendeu? Você deu todo um norte aí, entendeu? Para quem está, vamos dizer assim, adentrando, né, no ACT, já tem um caminho. Aliás, a pergunta que vem a seguir é exatamente essa: qual é o seu conselho para alguém que está considerando se especializar em ACT? Você que é uma pessoa que já atua nessa abordagem há algum tempo. Ok. Primeiro ponto é esteja aberto ou aberta a vivenciar a ACT na sua vida. Um bom terapeuta ACT é aquele que não difere a vida pessoal de profissional. Vive a filosofia ACT. Segundo ponto, compre todos os livros que têm a ver com terapia, destação e compromisso. Todos os livros de terapia, destação e compromisso que você encontrar. Todos. Compre-os. Mas eu vou ler a mesma coisa. Não, os autores escrevem diferentes. E leia-os. Leia os livros. Terceiro ponto, foque em supervisões. Eu sou contrário a formações muito longas. Formações como especializações, a não ser que você faça um concurso público, não faz sentido você fazer especialização. A não ser que seja pelo network, pelo relacionamento, pela troca de ideias entre colegas, só por isso. Senão, vá nos livros, compre-os, leia-os e busque supervisões para isso. Provavelmente você vai conseguir ser uma psicoterapeuta ACT melhor do que se você fosse somente para as formações e assim por diante. O conhecimento já existe. Pessoas como o Ricardo, que tem a coragem de traduzir materiais muito bons no estrangeiro ou estimular autores a produzir no Brasil mesmo, já existem. Então tem como... E são acessíveis. São acessíveis. Tem como você conseguir... Quanto é que custa um livro? Pega um livro, vamos considerar caro, da ACT, custa R$200 nas sinopses, um livro caro na ACT, que pode parcelar em 10 vezes de 20. Não sei se estou fazendo o merchan errado aqui, mas eu sei que dá para parcelar um monte. Que curso que você vai pagar 10 vezes de 20 de formação? Não existe. Então o conhecimento está presente, está ali e está acessível. E agora com 50% de desconto para alunos, então, mais ainda acessível. Então, como você pode se formar ou se especializar em ACT? Foque nos livros e foque em supervisão ou em formações que sejam curtas, pontuais e que te tragam a experiência junto com o autor. Uma experiência, daí você vai ganhar a experiência, o contato, a conversa, o diálogo, ver a técnica. Aí vai fazer sentido. Aí é um caminho que eu recomendo você fazer. Vou pegar o gancho que o Igor acabou de falar dos 50% de desconto, né, Igor? E se eu te falar que dá para ter livro com 100% de desconto, você acredita? 100%, não é possível. 100% de desconto. É muito simples, cara. Entra no nosso site, vai lá e monta uma lista de presente, tá? Então, em agosto tem mês do psicólogo, no Natal tem Natal, uma vez por ano você faz aniversário.
Tem Dia das Boa. Mães, pais do avô, do tio. Pega uma data dessas, monta uma lista, manda aqui para a gente, você recebe um link. Com esse link você entra no teu WhatsApp, manda para o pai, para a mãe, para o avô, para o tio, para os amigos, manda para todo mundo e recebe livro de graça em casa, não paga nenhum frete. 100%, simples assim. Lista de presente. Sensacional essa ideia. Quem teve essa ideia merece ganhar o Oscar de ideias. Cara, é só montar. O livro é caro? Não é caro, não. É 100% de desconto. Ó, que nem, ó. Tem aqui a coleção Característica Distintiva, tá? Tá aqui, acho que o pessoal. Olha lá, tem o combo aí completo que a gente falou no começo da nossa entrevista. Tá aqui as fotinhos e tal. São 10 livros, né? Essa coleção inteira custa R$1.000, por exemplo. São 10 livros de R$100. Essa eu me lembro porque é um preço redondo, né? Pelo menos hoje. O estudante vai pagar quinhentinho, né? Ou, olha, mas eu não vou mandar uma lista para alguém me dar um presente de R$1.000 ou de R$500. Não tem problema, marca um por um, cada um custa 100 e você recebe, né? Tá ali aqui o QR Code do combo, já faz e recebe em casa a coleção. Um deles ali é o de Act, que o Igor acabou de mostrar, que é o capinha roxa, se não me falha a memória. Acho que é o quarto ali, da esquerda para a direita. Meu querido, já tomei 1h e 1 minuto do seu tempo, já estourei, porque a hora do psicólogo é 50, né? Acabei meu intervalo. 11 minutos, não vou ter como te pagar essa consulta, meu Deus do céu. Então, chegou aquela hora famosa, que é a hora do jabá, que a gente libera aqui o microfone, libera aqui as câmeras, para que você coloque seus contatos, fale dos seus projetos, dos cursos que vocês desenvolvem, que é a maneira que a gente vai ter de te pagar, Igor, não tem outro jeito. Imagina, eu quero agradecer a atenção, Ricardo, mais uma vez, e convidar todos os psicoterapeutas e estudantes a me seguirem no Instagram, principalmente. O meu Instagram é @oigorfinger. E ali no Instagram, meu foco principal é falar sobre formação de psicoterapeutas. A minha principal ideia é poder tornar você um psicoterapeuta eficiente, ou seja, que resolva os desafios clínicos de forma que leva mais resultados nos clientes no menor tempo e esforço possível. E lá no Igor Finger eu também divulgo sobre a formação chamada Excepcional, que é a formação contínua em desafios clínicos que eu organizo. Essa formação ela tem o objetivo de ajudar você a atrair clientes, resolver os desafios clínicos, dar alta e ganhar bem. Se for do seu interesse, vai ser ótimo poder contar com você, comigo lá no Instagram e quem sabe também lá na formação excepcional, em que, por óbvio, eu falo muito de muitos livros da própria Sinopsis que você já terá adquirido ou ganhado de presente, caso possa, em alguma ocasião, entrar no excepcional. Mas era isso. Me acompanha no Instagram e se tiver interesse também, se for útil, lá no excepcional será muito bem-vindo. Muito bom, é sempre uma delícia conversar com o Igor. Quem não teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, quando encontrar com ele num congresso, chega junto, ele é um cara super acessível, está sempre com esse astral, sempre alegre, sempre para cima, né? E que hoje nos honrou aqui com o seu conhecimento do livro, né? Que ele fez a revisão técnica sobre Act para o tratamento de crianças. Igor, muito obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento conosco e para você que nos acompanhou até agora, um beijo, um abraço grande e fica aqui no nosso canal que está cheio de vídeo para você ter conhecimento e aqui no YouTube de graça total. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.